Graças e paz, povo de Deus, sou o pastor Vilmar Nunes, estamos aqui para iniciarmos a análise de mais uma mensagem que o Senhor nos deu da sua palavra lá em nossas reuniões da Assembleia de Deus Ministério, confiando na palavra, lá em nossas reuniões, os cultos que realizamos ao Senhor. E o Senhor tem falado conosco poderosamente, o Senhor tem revelado esses temas para a missionária Elis Regina, ela tem passado para mim, o Senhor me mostra as referências, assim montamos os esboços e transmitimos para a igreja aquilo que o Senhor quer falar por intermédio da sua maravilhosa palavra. A palavra de Deus é o nosso norte, nosso guia, é a nossa espada, a nossa principal arma, é a nossa bússola, é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer indecisão, angústia, dúvidas, polêmicas que você possa assistir, participar ou alguma indecisão na sua vida, você pode encontrar respostas para qualquer indecisão, qualquer resposta que você precise ter, você vai encontrar na palavra do Senhor. Fique sempre com a palavra do Senhor em última análise. Espero que vocês estejam sendo abençoados nas últimas meditações que fizemos, pelas últimas meditações que fizemos das últimas 4 análises de mensagem que nós já lançamos, os 4 últimos vídeos. Esse será o 5º, já está sendo o 5º. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Eu vou estar passando aqui o tema de hoje. Vou continuar usando a revista e corrigida, a Almeida Revista Corrigida, versão. Alguns irmãos usam outras versões, mas não tem problema. Ou você pode acompanhar com a legenda ou com a sua própria Bíblia mesmo. Eu vou continuar usando a revista corrigida porque é uma das mais populares. Se não for a mais popular, existem outras versões maravilhosas, a Almeida atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje, a versão transformadora, a nova versão internacional, tantas outras versões maravilhosas, mas como a revista corrigida é uma das mais populares, eu vou continuar usando ela, não vai haver nenhuma alteração significativa no entendimento dos textos. E o tema é um alerta para mim e para você hoje, um alerta para nós da parte do Senhor. O tema dessa mensagem é: cuidado, os olhos de Deus estão sobre você. Repetindo, cuidado, os olhos de Deus estão sobre você. A referência bíblica de introdução está no livro do profeta Amós. Amós é um dos profetas menores, não é que ele era menor do que algum outro, é porque foi um dos profetas que escreveu um pouco menos, então por isso é chamado de profeta menor, um dos profetas menores. Lá para o final do Antigo Testamento, ele é um pouco citado, talvez um pouco menos conhecido. Amós capítulo 9, verso 1 ao 3. Você querendo me acompanhar na leitura, nós estaremos lendo agora a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos, no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações neste dia. Tenha liberdade para falar conosco mais uma vez. Nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Espírito Santo, fale mais uma vez conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu vou estar passando aqui uma análise rápida, um resumo rápido do contexto histórico dessa passagem. Aproximadamente no ano 760 a.C., nós sabemos que após a morte do rei Salomão, o reino se dividiu entre norte e sul. Os irmãos que participam de escola bíblica dominical sabem muito bem disso. O norte ficou com as 10 tribos, capital Samaria, e sul, Judéia,
com a capital onde estava o templo do Senhor, Jerusalém. E aqui, já no ano, aproximadamente no ano 760 a.C., no reinado de Jeroboão II, lembrando que Jeroboão I foi aquele que assumiu o reino do norte após a morte do rei Salomão. E no reinado de Jeroboão II para Israel, norte, e Uzias para Judá, sul, nesse tempo, o rei do sul, Judá, era o rei Uzias. E apesar das advertências dos profetas, Elias, Eliseu, os irmãos conhecem as passagens famosas desses profetas, inclusive Elias representa os profetas no Antigo Testamento, inclusive Jonas também. Deus chama um homem pouco provável, ou talvez até totalmente improvável para ser um profeta. O profeta Amós. Amós, segundo consta, era um boiadeiro, um homem simples do campo. Então ele chama esse boiadeiro para em seu nome, no nome do Senhor, repreender o seu povo dos seus pecados. Especialmente o problema da idolatria com o culto a Baal que havia se instaurado no reino do norte. E nos tempos mais escabrosos ocorreu, por exemplo, no reinado de Acabe, né? Sua esposa Jezabel implantou o culto a Baal no reino do norte. Então o negócio estava muito, espiritualmente estava crítico, estava muito difícil. O povo estava imerso na idolatria, na prostituição cultural, no suborno, na corrupção, e estava muito esquisito o negócio. Então, nós podemos ver isso com relação a isso no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18, apenas verso 21, se você quiser me acompanhar. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versos 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Aqui aquela passagem bem conhecida em que Elias desafia os 450 profetas de Baal. E o Senhor concede para ele uma grande vitória. E todo o povo grita e clama e reconhece, pelo menos naquele momento ali, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só Ele é Deus mesmo, irmãos. Então vamos continuar aqui. Falando sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. A onipresença significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque só Ele pode fazer isso, porque Deus é Espírito, como já diz lá em João capítulo 4, Evangelho de João. Ele observa todas as coisas, Ele enxerga todas as coisas, as visíveis e aquela que nós pensamos ser invisíveis, ou que para nós também são invisíveis. Ele enxerga tudo, em todas as esferas, em todos os mundos, em todos os reinos, porque somente Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, os olhos de Deus, a palavra do Senhor diz, são como chamas de fogo, que a tudo prova e examina. Vamos ver o que está, com relação a isso, o que está dizendo lá em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 12. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 12. Diz assim, as visões em que João tem na ilha de Patmos: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas,
e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Então, o fogo tanto ilumina como principalmente purifica todas as coisas. Esse é o poder do olhar, dos olhos do nosso Deus. Então vamos continuar aqui. Segundo lugar, o maior problema, irmãos, do povo de Israel, especialmente nesse período aqui do Antigo Testamento, de apostasia e idolatria, é que eles pensavam que por serem o povo eleito, o povo escolhido por Deus, a nação de sacerdotes para abençoar todas as demais nações do mundo, eles poderiam pecar à vontade, que o Senhor não ia levar em conta os seus pecados, inclusive os seus pecados ocultos. E eles partiram para a idolatria, pensando que não seriam punidos por Deus. Isso a gente entende como, popularmente falando, como uma cegueira espiritual. Quando, por exemplo, semelhante ao pecado, quando o grande rei Davi cometeu o pecado de adultério seguido de homicídio. Devido à posição que ele tinha, por um breve momento ele ficou cego espiritualmente e pensou que talvez não seria punido pelo terrível e grave pecado que ele cometeu e que houve consequências devastadoras para os seus descendentes, para toda a sua família e seus filhos, consequentemente. Então, e isso já estava acontecendo, continuou acontecendo esse sentimento no meio do povo de Israel, do povo de Deus. Por exemplo, vamos voltar lá em Amós. Amós, o mesmo capítulo, só que agora o versículo 10 diz assim: o Senhor advertindo o seu povo por intermédio do profeta: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Está vendo aqui? Eles estavam em pecado, estavam conscientes que estavam pecando, mas achavam que não seriam punidos, que o mal não ia se avizinhar, que o mal não ia chegar, que o dia do juízo do Senhor não ia chegar, que a espada do Senhor não iria os alcançar. Esse é o problema de muita gente, enganando-se a si mesmos, né? E isso estava acontecendo com o povo de Israel. Vamos ver também lá em Hebreus, capítulo 10, verso 31. Hebreus, se você quiser acompanhar, Hebreus, capítulo 10, verso 31, diz assim, e é muito sério essa palavra aqui: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa, irmãos, é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Israel, Deus da igreja, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua essência é amor, e a personificação deste amor está na vida, na pessoa do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele também é um Deus que julga, que castiga. Ele é longânimo, mas ele também castiga. Ele também cumpre com a justiça, com a sua própria justiça, de punir aqueles que merecem a punição, por causa da desobediência, da dureza, da idolatria e do afastamento de Deus. Isso é muito sério, muito, muito perigoso para todos nós. Então, continuando aqui. Em terceiro lugar, quando alguém comete um pecado deliberado. O que vem a ser um pecado deliberado? Existe um pecado, irmãos, porque todos nós pecamos, ainda não temos um corpo glorificado, ainda não estamos livres da influência do pecado, mesmo sendo regenerados, mesmo tendo nascido de novo, servindo a Deus, sendo servo de Deus, nós estamos sujeitos a erros, a falhas e até mesmo a cair. Mas até mesmo se cairmos, como diz a palavra do Senhor, né? Ele nos levanta o justo. Mas existem aqueles pecados que são deliberados. O que vem a ser um pecado deliberado para aquele que conhece a palavra e conhece a vontade de Deus? É o pecado pensado, decidido, intencional, premeditado, etc. Então, um tipo de pecado desse, irmãos, eu acredito que não recebe nem perdão.
Porque a pessoa já está analisando, já está planejando pecar e usa argumentos diversos, né? Argumentos carnais, humanos e até malignos, de na sua mente formular uma argumentação maligna ou própria, dizendo, não, se eu pecar aqui não tem problema não, nós estamos na dispensação da graça, porque Paulo mesmo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não tem problema, não tem nada a ver isso, eu posso ficar à vontade, que depois é só eu dobrar meu joelho e pedir perdão e está tudo certo. O problema, irmãos, é quando não dá tempo de pedir esse perdão, e se o pedido de perdão realmente existiu ou está sendo com verdadeiro arrependimento. Porque arrependimento você não deixa de praticar, você abandona, quando há um arrependimento verdadeiro, você abandona as suas práticas erradas, você abandona a prática da idolatria, você abandona a rebelião contra Deus, a rebeldia, e passa a servir a Deus melhor, recebendo um renovo do céu, quando há um verdadeiro arrependimento. Mas da boca para fora, você pode ter certeza que o Senhor não vai te perdoar se você não se arrepender verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados ocultos e da sua vida dúbia. Então vamos ver. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. E também não é diferente nos dias de hoje. Então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pense muito bem nessa realidade. Terceiro lugar, como já disse, então quando alguém comete esse pecado deliberado, ele se esquece, às vezes o pecado cega e ele se esquece de que Deus o está observando. Deus o está observando. Vamos ver o que o salmista diz lá no Salmo 139. Salmo 139, bastante conhecido também. Salmo 100. Que é um salmo de Davi, que fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus, entendendo que ele também é onisciente. Salmo 139, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Vamos ver o que diz aqui. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, a região dos mortos, né? Eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Como é que nós podemos, irmãos, fugir de um Deus desse? Não tem como fugir. Os seus olhos são mais eficientes do que luzes ou raios infravermelhos, porque ele enxerga tudo. Não existe diferença entre trevas e luz para ele. Porque ele sonda tudo, ele vê tudo, ele está em tudo, ele conhece todas as coisas. Não adianta se esconder no abismo, ou ir para cima, ir para um outro planeta, ou entrar numa nave espacial, seja a loucura que o homem quiser fazer, não consegue escapar das mãos deste Deus. E isso, Davi está falando bem claramente aqui no começo do Salmo 139. Ele conhece o levantar, o deitar, o sair, o entrar, todos os nossos pensamentos. Ele sabe até o que você vai pensar daqui a pouco. Ele conhece todas as suas decisões, todos os seus enganos, todos os seus acertos, todos os seus erros. E somente Ele é que pode te direcionar para o bem, para que você possa ser bem-sucedido.
Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quarto lugar, em sua infinita misericórdia, o mesmo Deus que castiga, aqui entra a misericórdia, né, do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande a tua fidelidade e a tua verdade. Ai de nós, irmãos, se não forem as misericórdias do Senhor, o amor e a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos totalmente destruídos. E aqui a misericórdia dele fala alto. Por exemplo, como diz até mesmo também uma passagem bem conhecida do profeta Oséias, no capítulo, ali no início do capítulo 6, que diz que o mesmo Deus que fere, em outras palavras, né, é o Deus que ligar é cicatrizar, é curar e cicatrizar. Ele é misericordioso. E o mesmo Deus que castiga como um pai, ele é o pai de todos, né? Ele é o verdadeiro pai que nos dá a vida. Ele castiga para nos corrigir, como um pai faz mesmo. Mas também restaura. Esta é a palavra de misericórdia, de conforto para nós nesse dia. Ele também restaura. Vamos voltar para Amós novamente. Amós capítulo 9, agora dos versos 11 ao 15. O finalzinho do livro de Amós. Diz assim: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, está falando de restauração, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, cegar é colher, né? E o que pisa as uvas, ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, vinho, e todos os outeiros se derreterão. Outeiros são montes pequenos. E removerei o cativeiro do meu povo, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. E farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aleluias. Apesar de todos os cativeiros que o povo judeu, que o povo hebreu passaram, todas as punições que o Senhor os submeteu, apesar de, depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, começando com Vespasiano, depois terminando com Tito, esse povo ficou afastado da sua terra, da sua pátria, por quase 2.000 anos, segundo alguns 1.800, outros 1.900 anos, mas há quase 2.000 anos. E nenhuma nação na terra houve um fato semelhante, de se afastar, de se serem espalhados, de uma grande diáspora, por quase 2.000 anos, e mesmo assim ainda retornarem para a sua terra. E eles estão reconstruindo a sua terra até hoje, em pleno século XXI. Estão plantando seus pomares, as suas vinhas, tomando o seu vinho. E um dia serão plenos totalmente. Reconquistarão todas as terras que pertenciam a eles neste tempo. E o Senhor é fiel. Independentemente do tempo que se passa, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança perpétua, eterna com o seu povo. Ele tem um trato, ele tem uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência. Ele tem um trato com o grande rei Davi e toda a sua descendência, o trono de Davi. E ele tem cumprido com as suas promessas, apesar de todos os pecados do seu povo, apesar de toda a rebeldia do seu povo. A sua misericórdia sempre fala mais alto. E ele não é homem, como diz lá em Números, se não me engano, Números 23,
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Importa que sejamos fiéis a Ele também. Importa que aprendamos por meio da obediência, da fidelidade ao Senhor, da comunhão com o Senhor, porque Ele não tem prazer em nos punir, Ele não tem prazer em castigar, mas dependendo da situação é a única opção que Ele tem, castigar-nos para o nosso próprio bem, não para o nosso mal, não para nos destruir, mas para o nosso próprio bem, porque os seus olhos sondam todas as coisas. Então, para nós concluirmos nesse dia, conclusão. Para os irmãos que estudam as dispensações, né, entendemos que nós estamos hoje na dispensação da graça, ou seja, no tempo dos gentios, onde nós como igreja estamos evangelizando o mundo, e Israel terminará de evangelizar o mundo, os cristãos, ou seja, os judeus messiânicos. Hoje os cristãos estão evangelizando, os gentios, as demais nações estão evangelizando, com igreja do Senhor, mas Israel um dia terminará essa evangelização, o Israel convertido. Então, nessa atual dispensação, judeus e gentios, todos os demais povos, todas as demais nações, constituem-se o povo de Deus, os seus eleitos. Nós fomos enxertados na videira, e a videira representa, em um determinado aspecto, o próprio Jesus. Em outro aspecto, a nação de Israel, o povo de Deus. E que nós possamos aprender com os erros de Israel e não apostatarmos da fé. O que seria apostatar da fé? Desvio, abandono da fé, desistir do caminho, desistir da caminhada. Porque a igreja, nesses dias que vivemos, irmãos, tem sofrido muitos ataques. Nós temos sofrido muitos ataques de todo lado, de todo tipo, especialmente os ataques espirituais. Nós que com sinceridade e dedicação queremos fazer a obra de Deus, realizamos a obra do Senhor com muita dificuldade, com muita luta, com muita peleja, com muita guerra. Vamos continuar firmes, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós não temos força alguma de nós mesmos, mas o Senhor nos fortalece todos os dias. Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos dá força, graça, poder, unção. Vamos estar sempre totalmente dependentes do Senhor, dependentes da sua bondade, da sua misericórdia, buscando ter uma vida santa em comunhão com Deus. Então, que nós possamos aprender com os erros de Israel, seguindo que eles seguiram, né? Principalmente nesse período aqui, estavam seguindo toda espécie de ídolos, mas infelizmente eles sofreram as consequências desse pecado abominável. Algumas pessoas costumam dizer, já de muito tempo, de muitos anos, que não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado, tudo bem, tudo. Não podemos generalizar tanto assim, porque existem pecados graves, inclusive pecados para a morte. Que morte seria essa? Não só a morte física, mas a morte eterna, a condenação eterna. E um desses graves pecados contra Deus chama-se idolatria. E que as pessoas permitem que sejam ocupados em seus corações um ídolo no lugar que pertence, no lugar onde deveria estar apenas o Espírito do Senhor, a presença de Deus em nós, e Ele não divide essa casa com mais ninguém. Ele quer exclusividade e a Ele devemos toda a exclusividade. Então, reavalie a sua vida com Deus, como é que você está vivendo,
Será que você está numa vida dupla personalidade? Será que você tem vivido totalmente descompromissado, em uma vida espiritualmente falando bipolar? Um comportamento na igreja e outro comportamento no seu trabalho, um comportamento em casa e outro comportamento na igreja. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de termos uma vida sincera com Deus, fiel com o Senhor. Sermos fiéis. Já está sendo fiel? Melhore a sua fidelidade para com Deus, porque os olhos dele sondam todas as coisas, estão sobre você, está sobre mim, está sobre todos nós. E para nós finalizarmos, vamos ver o que o profeta Jeremias diz no capítulo 29 do seu livro. Jeremias, capítulo 29, versos 11 ao 13, para nós estarmos finalizando. Jeremias, capítulo 29, 11 ao 13. Olha só o que o Senhor diz para nós nesse dia. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Maravilha, né, irmãos? Quando buscamos a Deus com toda a nossa sinceridade, fé, confiança, nós somos atendidos. Somos atendidos. Mas temos que buscar de todo o nosso coração, para sermos achados pelo Senhor, sermos bem-aventurados, sermos vitoriosos. Não somos nós que conquistamos a vitória, é o Senhor que conquista a vitória por nós. Essa é a diferença. E precisamos estar conectados intimamente, inteiramente com o nosso Deus. Esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, que você possa meditar, possa analisar sobre isso e tomar cuidado, porque os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre nós e não adianta fugir. Não adianta tentar se esconder, porque Ele vê todas as coisas. Ele sonda. O que significa sondar? Neste contexto, significa examinar. Ele examina tudo, ele conhece tudo. Então não adianta nós nos escondermos, tentarmos nos esconder. Isso aconteceu com o nosso primeiro pai, Adão. Depois da queda, já havia desobedecido e caiu, pecou. Cobriu de figueira porque percebeu que estava nu, ele e a sua companheira, Eva, e se esconderam. Na virada do dia, o Senhor esteve lá, mais uma vez, como de costume, para não voltar mais. E é triste essa passagem, essa parte. E chamou por ele, Adão, onde estás? E ele responde, Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. E o Senhor começa aquele diálogo com ele, né? Quem te disse que tu estavas nu? Porque até então não havia pecado. Antes disso não havia pecado. Antes disso não existia pecado. Mas por causa da desobediência, ele pecou, comeu do fruto que não era para tocar naquele momento. Ele foi desobediente. Ouviu a voz da mulher que consequentemente foi convencida pela serpente, que foi um instrumento do próprio Satanás, e todos nós conhecemos a história. E quando o homem vive uma vida de pecado, ele está sempre procurando se esconder de Deus, mas não tem jeito, não adianta, não conseguimos nos esconder do Senhor. Podemos nos esconder do homem, podemos nos esconder dos nossos amigos, dos nossos parceiros,
parceira, parceiro, parentes, irmãos na fé dos nossos pastores, só não conseguimos nos esconder de Deus, porque Ele vê todas as coisas, Ele sonda todas as coisas. Então, se aproxime dEle, confesse os seus pecados, admita que você é fraco e que precisa dEle. Não somos super-heróis, nós carecemos das misericórdias do Senhor para vivermos, para não sermos destruídos ou consumidos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma vez uma oração por você, para a sua família, você que está passando por problemas de enfermidades humanamente incuráveis, você que está passando por uma quimioterapia, você que está com problema de alguma inflamação, alguma infecção, você que está com alguma doença crônica ou aguda, você que está no leito de hospital, você que está no leito em sua própria casa, você que tem algum parente, algum familiar que está cumprindo uma pena em uma penitenciária, você que tem algum filho ou parente menor de idade que está cumprindo uma pena socioeducativa ou uma medida socioeducativa em algum projeto do governo, estão detidos também. Você que tem um parente que está no hospital psiquiátrico, passando por problemas mentais, perturbações mentais. Você que está com um filho em um hospital infantil. Você que está passando por situações difíceis financeiras, provações, lutas e dificuldades. Esse Deus que vê todas as coisas está te enxergando. Ele está vendo o seu problema, Ele conhece as suas dificuldades. Só que Ele quer que você clame. Aí você pode argumentar, mas Ele não sabe todas as coisas, não precisa nem falar nada. Precisa sim. Ele quer ouvir você falar, Ele quer se relacionar com você. E é para você que eu vou estar orando neste momento. E gostaria que você me acompanhasse em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui neste momento agradecendo por mais uma palavra que o Senhor traz aos nossos corações e mais essa meditação dessa quinta mensagem. E entendemos que Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Vai de encontro agora esse lar, vai de encontro agora esse hospital, essa prisão, vai de encontro a essa família agora, esse casal, vai de encontro agora aos filhos, aos parentes, aos amigos, aos irmãos, vai curando, vai libertando, Senhor, vai entrando com a resposta que eles precisam, abrindo a porta de um trabalho, Senhor, dando dignidade para esse pai de família, para essa mãe de família. Entra com a Tua santa providência, com a prosperidade nessa casa, nesse lar, repreendendo e desfazendo toda obra contrária de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, obra de magia negra, obras do mal, obras do inferno. Vai desfazendo agora toda obra contrária, Senhor. Leva a restauração, leva a salvação, meu Deus. Esperança e conscientização de que o Senhor sonda todas as coisas, que nós carecemos do Teu cuidado, nós precisamos do Senhor e que não adianta se esconder do Senhor. Vai de encontro agora a cada lar, vai de encontro agora a cada vida, cada jovem, cada criança, cada ancião, cada anciã, o Teu povo que clama de noite e de dia, o irmão, a irmã que está passando por uma provação, que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma provação, passando por momentos de tentações. Senhor, em nome de Jesus, faz a Tua obra neste momento, envia Teu anjo agora e vai neutralizando, vai levando a resposta, a cura, o dom, a libertação, a vitória que eles precisam. É o que nós cremos e pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que você possa continuar sendo abençoado pelo Senhor. Continuaremos aqui essa série de análises, de mensagens que o Senhor tem nos revelado na Sua palavra. E você está convidado para participar conosco em nossas reuniões da Assembleia de Deus Ministério, confiando na palavra. Nós somos do município de Vila Velha, Espírito Santo, mais especificamente na região 5, o bairro Barra Mares, Avenida Ouro Preto, número 528. Nós nos reunimos às terças-feiras, às quintas-feiras, culto de libertação, cura, pregação da palavra de Deus. Aos domingos temos consagração, escola bíblica dominical a partir das 8 horas até as 10 da manhã. E à noite o grande culto de louvor, de adoração. As missionárias estão lá, eu estou lá também te aguardando, a missionária Tânia, a missionária Elisa Regina, os demais irmãos. Estamos lá te aguardando para você cultuar a Deus conosco. Aguardamos você lá. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.